Senão, tudo é merda que está se falando. O José é um aventureiro. O Ben Samuel é um aventureiro. Todos falsos pastores que estão por aí são aventureiros. Não têm nada, não têm bagagem. Só falam que são servos de Deus, mas são servos de diabo. Não tem nada. Não tem nada. E agora, uma coisa. Ele diz 3 vozes que virão do céu. A voz do arcanjo, o clamor, essa toda coisa. Essa voz que virá só diz respeito para os mortos. E os mortos aqui vão ouvir aquela voz e depois eles vão ressuscitar. Citaram 3, mas é só uma voz para que ele ressuscitasse. Mas, para ele ressuscitar, só aqueles que acolheram a mensagem no tempo do apóstolo Paulo. Caso não, é mentira. Porque cada era em que nós temos, em cada era, Deus envia um profeta com uma mensagem para preparar a esposa de Cristo. Quem tiver dúvida, os pastores que estão a seguir, seja teólogo, seja quem, vamos debater. Eu estou pronto para debater com qualquer pessoa. Ok. É assim, meus irmãos. Eu conheço um pouco dos efeitos do profeta William Branham. William Branham, seriamente considero ele como servo de Deus, mas também devemos desmistificar os discípulos de William Branham. Quando se fala de William Branham, está se falando de um servo de Deus. Tá bom. William Branham está se falando de um servo de Deus. Mas, agora, qual é a mensagem que ele trazia ao povo? Era boa? Falava de Jesus? Não falava dele. Pregava acerca de Jesus, da salvação. Mas ninguém falou. E nós falamos, nós apresentamos ao povo que William Branham é o profeta que Deus enviou nesta era. Tá bom. Nós não estamos a elogiar William Branham como Deus. Não. Mas é somente um profeta de Deus que Deus enviou com uma mensagem para preparar a esposa de Cristo. É somente. A mensagem já foi dada. Jesus Cristo trouxe a própria mensagem. Jesus Cristo prega acerca da própria mensagem. Mas se Jesus Cristo, por exemplo, o irmão está a dizer, se Jesus Cristo trouxe a própria mensagem, por que existe tanta confusão nas igrejas? Colocar até mulheres pregadoras nas igrejas, enquanto que uma mulher não pode pregar a palavra de Deus. A Bíblia prova que uma mulher não pode pregar a palavra. Mas vários pastores das igrejas pentecostais, com maus espíritos satânicos, pegam as mulheres, põem no altar, mamã pastor, mamã fulana, para conseguir mentir às pessoas. Mas na verdade, Jesus Cristo trouxe a mensagem. Mas ele próprio, Jesus Cristo, está contra que uma mulher não pode pregar a palavra de Deus. Seja desde Gênesis capítulo 3, verso 17. O Senhor disse no Adão, quando Adão pecou, o Senhor disse, por que você ouviu a voz da sua mulher? Por quê? A palavra de Deus não veio na mulher, mas a palavra de Deus veio no Adão. Adão é que tinha semente, não é mulher. A mulher somente é portador da semente. É assim. Se nós olharmos na história do Adão e falarmos de que Adão foi não sei o que, aí estamos a falar acerca de domínio. Adão, quando Deus lhe coloca no jardim, Deus coloca algo dentro do Adão. Adão domina Adão. Adão tem a domínio da terra. E não, a palavra Adão... Deixa só terminar. Espera só, vou te corrigir. Adão domina Adão. Adão. Adão significa terra. Espera. Adão domina... Não. Hadam significa terra vermelha. Mas na versão ou na linguagem hebraica lhe chamava Ish. Na Bíblia hebraica, se tu verificar, lhe chamavam Ish. Ish, havia Isha. Porque a Isha foi a mulher subtraída no Ish. Hadam significa a terra vermelha.
Mas um dia vamos demonstrar o que é a Terra Vermelha. Tá bom. Onde o Adão foi nascido. Ok, Tá ok. bom, deixa continuar, deixa continuar. Tá bom, é assim. O meu colega de painel já fez menção aqui de certos pastores, certos homens que depois têm que se encontrar para um bom debate. E ainda fez menção de me convidar eu para então conhecer a salvação. Porque nota-se que eu também não conheço salvação. Certo? Certo. Mas minha salvação também não está errada. Mas está errada. Está totalmente errada. Sim. Esses princípios que nós estabelecemos atualmente dentro desse universo é que faz com que muitas igrejas ou muitos mundanos não se convertam a uma seita religiosa. Por quê? O homem é corrupto de a sua própria natureza. Nós aqui não estamos a olhar para o evangelho. Se nós olharmos bem a discussão que está a se analisar agora aqui, cada um agora está tipo a favor da sua religião. Não é isso. Nós devemos dirigir o povo para a salvação. Salvação é essa. A salvação se consegue assim. Mas como é que Deve você ser vai transmitir a salvação se você não é salvo? Deixa. Eu sou salvo. Não. Conheço Jesus. Vivo Jesus. Ok. Salvação Ok. está em Jesus Cristo. Ok. Deve viver Jesus. Deve andar conforme Ok. Jesus orientou. Pregar Mas Jesus. agora vê. Viver Agora no você amor. vê. Essa é que é a Você salvação, pegaste meu Mateus irmão. capítulo 24. Lá está falando de falso pastor, falsos servos. Fala de falso. Agora espera só. Eu vou lhe dizer uma coisa. Meu irmão, seja ciente o que você está a falar. Estou ciente. Agora, você está a dizer que és salvo pelo Jesus Cristo. Qual é a mensagem que você acolheu para tu ser salvo? Mensagem da salvação é Jesus. Quem te trouxe essa mensagem? Jesus. Aonde? Tá bom. Aonde? Vamos então olhar para William Bryan. William Bryan, sim, vamos agora olhar para William Bryan. Tá? Vamos, sim. Se Jesus não é da minha era, William Bryan também não é da vossa. Por quê? Porque quando vocês estavam em vida, William Bryan já morreu. Não. William Bryan não vive. Mas espera. William Bryan. Não, vamos só, vamos. Se em cada tempo, deixa só terminar. Se em cada tempo. É assim, o apóstolo Paulo morreu. Certo. Mas hoje até agora falamos da sua mensagem. Um profeta de Deus pode trazer a mensagem e é morto, mas a mensagem continua. Por quê? Já está falando de Jesus? Espera, não. Foi morto e a mensagem continua. Por trás desse profeta nascem ministérios que vão dar continuidade daquela mensagem. É assim. Quando o apóstolo Paulo partiu, veio outra pessoa com a mesma mensagem. E assim que ele estava dizendo no Timóteo, em todo lado onde você vai, prega essa mensagem que eu te ensinei. É assim. E o Timóteo sempre lembrava do apóstolo Paulo. É a lei de Deus. Sem isso você não será salvo. Tá bom. Irmãos, é assim. Eu sempre não vou desistir da minha opinião de dizer que a salvação está em Jesus Cristo. Jesus Cristo... Mas uma forma imaginária. Tá bom. Vamos só falar que é de uma forma imaginária. Okay. Tá bom. Se o irmão acha que a salvação em Jesus Cristo é de uma forma imaginária, para mim é real. Porque eu vivo e me deparo com essa salvação. Jesus, ele teve que deixar a missão. Qual é a missão? Do Evangelho. Veja o que Jesus faz. Fazei discípulo para o reino de Deus aonde? Neste mundo. Mas havia uma mensagem. Calma. Mesmo o apóstolo Paulo... Sim, Jesus foi um profeta naquele tempo. Jesus foi um profeta. Jesus é Senhor. Mas é um profeta. Sim, deixa só terminar. Ele é tudo. Deixa eu terminar. Ok. Se nós olharmos, o irmão citou do apóstolo Paulo. Sim. Apóstolo Paulo, a mensagem que ele levava não era de Jesus. Porque primeiro encontro do apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, perguntando ao apóstolo Paulo, por que você me persegue? Ok. Depois, o Paulo, quando fica cego, é conduzido numa casa e depois aparece um servo de Deus
sobre a orientação divina. Leia bem Atos capítulo 9. Sim, sobre a orientação divina. Leia Eu estou a resumir. Tu estás a dizer, Jesus Cristo é que salva, mas naquele momento, Jesus Cristo podia dar a vida no apóstolo Paulo. Irmãos, vamos só entender. Podia salvar, calma. Podia batizar o Paulo. É assim. Quer dizer, é uma fé imaginária em que vocês se baseiam. Tá bom. É assim, irmãos. A fé não é imaginária. É imaginária. Se calhar o nosso entendimento aqui é diferente. Mas não vamos querer dizer que nossa fé é imaginária. Porque a pessoa que você crê é o que eu mesmo creio. Só que você se aplica em outros princípios e eu num outro princípio. Jesus Cristo, calma, só vou terminar. Jesus Cristo, depois de deixar a missão, deixa a autoridade. A autoridade. Jesus, quando parte, ele antes da partida disse, eu vou repetir sempre essa mensagem: fazei ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Depois ele continua: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Depois João ainda faz menção, o evangelho de João fala: a todos que creram no seu nome lhe deu o poder de ser chamado filho de Deus. Não aqueles que creem segundo a carne, mas segundo o que? O Espírito. João é quem faz essa menção. Agora, acerca de Jesus Cristo, ele deixa poder. Veja o que Jesus fala em Mateus, capítulo de número 10. Quando ele fala dos 12 e a sua missão, ele fala assim: mas ide antes as ovelhas. Estou a falar no versículo 6. Capítulo 10, versículo 6. Mas antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não presumais ouro, nem prata, nem bronze, nem cobre, nem em vossos cintos. Isso que Jesus fala aqui de curar demônio, expulsar, de curar os enfermos, expulsar demônio, isso é a autoridade que Jesus estava a deixar para os seus servos. Mesmo Paulo, o homem que vai batizar Paulo, vai sobre a orientação de quem? A Bíblia fala que esse homem ouve a voz de Deus. Jesus falando para ele, dizendo que vai até a casa que eu me esqueci, tem lá um homem chamado Paulo, fala com ele e depois, se ele crê, batiza ele. Mas foi sobre a orientação quem? De Jesus. Certo, mas eu queria que tu saibas, a salvação, para tu ter a salvação, está ligado a um homem, a um servo de Deus. Porque se você vê, seja no Atos capítulo 10, o Cornélio, quando fazia a oração, o Senhor lá no céu ouviu as orações do Cornélio. Mas disse: mandem pessoas lá em Jope, vão encontrar uma pessoa assim, de nome Simão, essa toda coisa. Esta pessoa é que virá para te dar a boa nova. Quer dizer, quando o Simão chegou, o Pedro chegou, se encontrou com Cornélio, e a Bíblia fala: até a toda a sua casa foram salvos. Mas através de um homem. Através de um homem. Hoje as pessoas estão à frente, como em Mateus capítulo 23, os fariseus. Estão aí para fechar o caminho para que as pessoas não sejam salvas. Demonstrando que ele é que conhecedor de tudo. Não. Devemos apontar no servo que Deus enviou. É assim. É a lei de Deus. Sem isso, ninguém será salvo. O irmão sabe quem é o servo que o Senhor enviou? Nessa era? Sim, nesta era, o William Branham. E na era de Jesus foi quem? Depois de Jesus morrer. Depois de Jesus? Espera aí. Depois de Jesus, qual era o homem? Espera. Sim. Ok. É uma boa pergunta. Depois de Jesus morrer, Jesus já tinha escolhido alguém para ficar com a igreja primitiva naquela época. Foi o Pedro. E o Pedro é que tomou a responsabilidade da igreja. Está se entendendo? Por quê?
Jesus ele próprio respeitou a lei do homem. Tinha que deixar um servo. O Pedro é que estava lá para controlar o rebanho. É assim que ele disse: tome as minhas ovelhas. Essa lei de Deus, sem isso é mentira. Jesus não podia ir sem deixar alguém na sua igreja. Tem que deixar alguém. Agora, ok. Como é que podemos basear os acontecimentos atuais com o final do mundo? Porque, se nós bem nos lembramos, é que nos últimos tempos haverão falsos profetas, haverão calamidades e entre outros. Então, com os factos que está a se viver agora, o que é que os líderes têm a nos dizer acerca da proximidade do final do mundo? Quer dizer, já estamos no fim do mundo. Ok. Todas as coisas que a profecia bíblica Estão se cumprindo. estão sendo cumpridas. Certo. Já estamos mesmo no fim. E se vocês verem, Ezequiel capítulo 38, Ezequiel capítulo 39, o rei do sul subirá para atacar o rei do norte. Quer dizer, está lá a dizendo: ó Gog. Gog é o rei, Magog é o país onde está a se passar a guerra. Quer dizer, a terceira guerra mundial já está dentro do começo. Já está a se vivenciar. Já é por isso que estamos a ver a Rússia, segundo as profecias bíblicas e a profecia do William Marion Branham, quando apontava a Rússia, naquela época não era a Rússia, era a União Soviética. Certo. Mas ele apontava a Rússia e hoje se cumpriu. A Rússia a levanta é um martelo para martelar os Estados Unidos, martelar a França, martelar o Vaticano, todo mundo. A Rússia vai controlar. E já tem bombas atômicas para destruir o mundo. É assim, Malaquias capítulo 4, no seu primeiro verso. Está falando do fim do mundo, da destruição total da terra. Todos os falsos profetas vão morrer nesse fogo. Todos os falsos profetas. É assim que eu estou dizendo, o irmão vai ter que se converter, abandonar a sua fé, seguir a fé em que nós estamos a pregar, é assim que ele será salvo. Caso não, o fogo que a Rússia preparou, ele será queimado. Aleluia, Líder. aleluia. Então, neste caso que o líder diz que ele deve abandonar a sua fé. Deve abandonar. Então, automaticamente ou diretamente, o líder está a dizer para nós de que a fé do nosso irmão não levará ele à salvação. Nenhum lugar, não tem salvação nenhuma. Então, qual é a verdadeira... será que existe uma verdadeira igreja? Existe sim. E qual é a verdadeira Existe. igreja? Porque devemos saber a definição primeiro da igreja. O que é a igreja? Certo. Eles dizem a igreja é o corpo de Cristo. Da forma que eles dizem Cristo, a igreja deve ser chamada para fora. O significado da igreja é o chamado para fora. Por quê? O Israel esteve no Egito, ele foi chamado para fora e para entrar em Canaã, na terra prometida. Tá, líder. Agora, como é que nós poderemos dar conta de que essa igreja é verdadeira? Ok, mas é através da sua mensagem. Por quê? Nós estamos a condenar todo o sistema religioso das igrejas que se encontram em Angola. Estamos a condenar. Estamos a condenar falsos profetas que metem mulheres aí a pregar. Mulheres na igreja vêm de colã, de calça, enquanto que a Bíblia proíbe. Eles vêm, parece que vêm no concerto musical mundano. Por quê? Por quê? Não tem um novo nascimento. Se o pastor não tem um novo nascimento, como é que vai transmitir o novo nascimento ao povo? É difícil. Afinal, o novo nascimento vem naquela pessoa que acreditou a palavra de Yahweh. Quem não acreditar a palavra de Deus, não tem novo nascimento. Todos os pastores que estão bem em Samuel, o Hugo Zé, aqueles todos aí, não são nascidos de novo. Eles não transmitem o novo nascimento. São servos de diabo. Ok. São de diabo. Neste caso, como é que nós, o líder não pôde responder à questão que eu fiz antes. Sim. Como é que nós vamos identificar as verdadeiras igrejas? Ou então, como é que vamos no sentido de que estamos diante de uma igreja de Cristo? Ok. Mas Uma vez assim, que nós estamos já
Eu não falo Cristo, fala igreja verdadeira. Igreja, ok, igreja verdadeira, não é isso? Mas isso é facilmente regressar nas escrituras. Porque nas escrituras é lá onde nos fala tudo. Por exemplo... Então, líder, desculpa lá cortar. O que é que o líder diz acerca das mensagens transmitidas em outras igrejas que o líder acha que não são verdadeiras? Ok, não são verdadeiras por quê? Por exemplo, Deuteronômio capítulo 5, no seu versículo número 22. A Bíblia diz, nenhum homem pode usar a roupa de mulher, Certo. nenhuma mulher pode usar a roupa de um homem. Quem fazer assim é abominação perante a Deus. Sabe o que é abominação? Abominação é algo que está cheirando mal. Quer dizer, todas as pessoas que entram naquelas igrejas de shorts, de calças, de pinturas, quer dizer, lá Deus não se encontra. É uma das razões para você identificar que aquela igreja é falsa. Coloque mulheres no altar pregar a palavra de Deus, enquanto que a Bíblia proíbe. A mulher não pode pregar a palavra de Deus. Por que você, pastor, pentecostais, pega uma mulher, vai estabelecer ela no altar e pregar a palavra de Deus? Vós todos são filhos de diabo. Ok, então, Senhor Domingos, o que é que o Senhor tem a dizer concernente o raciocínio do nosso líder, Mena Kwanzambi? Fé é poder, fé é poder. Okay. E tudo se resume em termos de crença. Eu tenho minha fé cinturado em Jesus Cristo e o líder Mena Kwanzambi tem a sua fé cinturado no William, nosso irmão também. Não, é meu irmão, não é seu irmão. Nosso irmão? Não. Nosso irmão também. Não. Mas, contudo, acerca da mensagem divina, nós não podemos ser, se calhar, sustentador de certa fé sem conhecer a realidade do povo, né? Nós estamos a falar aqui do fim do mundo. Já estamos a viver o fim do mundo. Okay. Isso é claro. Porque Mateus, Jesus, quando faz menção daquilo, diz que quando vocês verem isso, depois disso tudo se cumprir, então virá o fim. Indo nessa abordagem, acerca das igrejas, como é que nós vamos identificar se essa igreja é verdadeira? Certo. A igreja verdadeira não é mensagens. Se a mensagem pregar Jesus, vai ser chamado igreja verdadeira. Mas a igreja verdadeira, nesses últimos tempos, é aquela toda a igreja que se apresenta, ou se levanta para apresentar a pessoa de Jesus Cristo aos seus fiéis. Quando apresenta a pessoa de Jesus Cristo, dizendo, meu filho, que para você ser salvo tem que obedecer, tem que viver segundo este homem, sim, segundo a palavra de Deus. Mas o diabo Satanás também faz isso? Deixa eu só terminar. Sim. Você logo estás aí a cumprir o que está escrito, então aí vamos dar conta que você verdadeiramente, esta igreja prega a mensagem de Deus. Agora, quando nós fizermos menção de que apresentarmos de que a mensagem é a única igreja que prega a palavra verdadeira, né? E de que as outras são falsos, em que os pastores pentecostais são falsos, pastores não sei se de onde também são falsos, estamos a ser mentirosos, porque dentro destas crenças religiosas existe pessoa, eu que estou a falar aqui, sou uma pessoa que quando não prego mensagem do último tempo, não falo só do William, não falo do Johnny Wesley, porque você faz menção do William e você esquece de quem foi Johnny Wesley. Você vai falar de William e Johnny Wesley, William não chega na categoria de Johnny Wesley. Eu sou filho de Johnny Wesley, conheço Johnny Wesley, conheço William. E meu pai, não conhece e meu pai, não deixa conhece, terminar, não conhece deixa terminar. O histórico. Deixa terminar. Histórico. Não conhece. Tá bom, deixa Okay. terminar. Mas se nós irmos na vertente do William e Johnny Wesley, não é querer levantar aqui, se calhar, tumulto de quem foi o melhor, mas temos que falar
Wesley pregava o evangelho, mas nunca intitulamos Wesley como o mensageiro da última era. Sabes qual é a mensagem do Wesley naquela época? Podes me responder? Salvação. Fé e salvação. Eu sou, ainda posso, se me permitem, por favor, abrem só minha mochila, tem livro da doutrina metodista. Salvação do Wesley é centrado na fé e salvação. Só está assim, fé e salvação. Agora, deixa terminar. Já passou! Deixa terminar. Se o tempo dos metodistas... Espera só. Eu vou te fazer uma pergunta. Wesley batizava em que nome? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viste? Bom nome. Nome estipulado pela Bíblia. O apóstolo Paulo batizou em que nome? Também esse nome. Esse nome? Sim. O apóstolo Paulo batizou em nome de Jesus. E quem é Jesus? Estás a ver? Agora deixa aqui relacionar. Espera. Vamos. Deixa relacionar. É assim. Mas estamos a fugir do... Vou relacionar. Segundo Mateus capítulo de número 28, versículo 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, 3 Deus. Deixa terminar. 3 Deus. Deixa só terminar. Vou fazer agora a menção. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apóstolo Paulo faz menção dizendo uma só fé, um só Deus, um só batismo e uma só esperança. Por que Paulo faz isso? Ele fala que os 3 cooperam em um. Sim. Quando eu batizar em nome de Deus, de Jesus, não estou errado. Quando eu batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não estou errado. Estás errado. Não. Estás errado. Você está errado, por que Jesus ensina assim? Ok, estás totalmente errado. É assim que eu disse. Peguei o livro de Apocalipse capítulo 5. Vou abrir manual do Wesley. Quando os céus foram abertos, eu disse, seja o casamento, o batismo, a divindade, tudo esteve lá dentro. Tá à vontade, pode Ok, continuar. tudo estava lá dentro. Estás a entender? Mas agora, o meu amigo está cheio de muita confusão na mente dele. Amém. Muita confusão. Quero dizer, há coisas até acaba aquela força de debater. Porque nós gostamos da pessoa que entende e compreende as escrituras. Não é só fazer a leitura e depois falar coisas que você não está a entender. Você deve saber o que você está a falar. É por isso que eu, seja na Rádio Kazenga, seja na TV Zimbo, seja onde, já falei várias vezes. E lancei até desafios, debatemos com teólogos, todas as pessoas que estão aí, que vão fazer a teologia, que vão se vão aonde, todos são aventureiros para enganar o povo de Deus. Quer dizer, para eles, é só dinheiro. É só dinheiro. Líder, você conheceu o William Branham? É só dinheiro. Líder, conheceste Nem William você, Branham? Wesley. Tá bom, Você William. não conhece. Conheceu o William Mas eu Branham? conheci o William Branham através da sua mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem do último tempo. Não está escrito. Está escrito. Aonde? Posso ler? Pode ler. Ok. E eu quero ver Deus mencionar o Só William. por causa do tempo. Não, bom. pode ler a mensagem. Deixa ainda. Depois de ler a mensagem, vou falar. Pode ler. Certo. Olha, líder, tá à vontade, já tem o prato aí, a servir. Não, vamos comer mesmo. Vamos só terminar. Ainda antes de eu ler a mensagem, William Branham, Mateus capítulo 17, no seu versículo número 10, eu disse: então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Os discípulos que perguntaram a Jesus Cristo, a Yeshua, porque o nome dele é Yeshua, não é Jesus Cristo, porque ele é um judeu. Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Outra linguagem diz: para restaurar tudo.
Mas, porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o mataram como quiseram, assim também maltrataram o Filho do Homem. Mas eu vou voltar aqui no 11, disse, ele respondeu, é verdade que Elias vem para preparar tudo, para restaurar tudo. João Batista, quando veio, não veio restaurar, mas João Batista veio apresentar o Cristo como o primeiro mensageiro. Ele veio preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. Mas agora, a restauração de todas as coisas, não é João Batista que podia fazer isso. Tinha que ser outra pessoa. Esse no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, 3:14. Aí diz. A um anjo da igreja de Laodiceia. Porque William Branham é um anjo da igreja de Laodiceia. Não está a se falar anjo celeste. Está a se falar anjo terrestre. Disse o seguinte. Esta é a mensagem do Amém. Amém quer dizer seja assim. Se você tem coisa para contrariar, pode contrariar. Vamos a levantar mais outras coisas. Dá testemunho e fiel e verdade daquele por meio de quem Deus criou todas essas coisas. Está aqui onde a mensagem do William Branham. Ok. Primeiro vou apresentar a pessoa de Johnny Wesley. Eu sou metodista, tenho uma fé centrada em Jesus Cristo. O mentor desta igreja, Johnny Wesley, a mensagem que ele trazia está aqui. Se nós olharmos bem, primeiro é justificação pela fé. Johnny Wesley não traz outra mensagem se não for centrado em Jesus Cristo. E também, já de contrariar, eu ensino a doutrina da igreja metodista aos meus fiéis e eu conheço bem os princípios bíblicos. Ninguém aqui pode falar que o outro está fazendo confusão, não tem entendimento. Porque o que eu estou a trazer aqui é outro entendimento, diferente da tua despercepção, podemos dizer assim. Porque eu conheço uma outra verdade e também o líder aí conhece uma outra verdade. Então, aqui ninguém pode dizer ao outro de que está errado, de que está certo, não. Mas eu, com essa Bíblia na mão e tendo a fé em Jesus Cristo, falo que você está errado. Porque a salvação está nesse nome, Jesus. A qual nós não podemos pregar um outro que não vem salvação. Agora deixa essa Bíblia aqui. Deixa continuar. A Bíblia em que você e o que o irmão está fazendo aqui a leitura. Se nós começar a explorar a Bíblia profundamente, você vai negar essa Bíblia. Tá bom. Vamos só. Vamos negar? Vamos explorar então profundamente. O irmão diz que William Branham é o anjo da igreja de Laodiceia. Mentira. E o outro sim, Elias, essa mensagem que o irmão fez a leitura abaixo há pouquinho. O irmão chegou até no capítulo 12. Só que se baseaste mais chegou até no versículo 12. Só que estava a se basear mais no versículo 11. Só que no 12 dá a resposta do 11, dizendo que Elias veio, mas vocês fizeram o quê? O mataram. Deixa. Elias veio, mas vocês o mataram. Depois Jesus faz a apresentação da pessoa dele, que também vai ser matado. Aqui Jesus não fala que William Branham virá alguém maior que eu, ou alguém que eu vou enviar para vos pregar. Mesmo até eu defendo até agora, de que toda mensagem, seja do último tempo, seja de onde, deve ser centrado em Jesus Cristo. William Branham é um servo de Deus, foi discípulo de Jesus Cristo, e não podemos fazer menção.
Paulo também, quando faz menção, antes de pregar a boa nova, fala que eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Ok. Primeiramente os gentios, Tá bom. até os sem crer. Ok. Essa é a passagem. Ok. Mas João Batista nossos não trouxe a pregadores, restauração. é, foi um debate em tanto, gostei. Muito obrigado, É, muito obrigado. Agora o tempo não espera ninguém, estamos na reta final do nosso programa. Então vamos dar aquela que é as nossas últimas considerações e alguns beijinhos para casa, começando no Sr. Mina Kwanzambi. Muito obrigado, muito obrigado. Vou esperar mais outro convite. Pode esperar. Mas pronto, na verdade, todos que estão nos acompanhar, não sejam fanáticos dos pastores, não, mas ouvem bem a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo falava, sempre devem vocês verificar as Escrituras. É muito importante. Hoje, as pessoas estão a dizer que nós acreditamos em Jesus Cristo, mas afinal, profundamente, não creem em Jesus Cristo. São filhos de diabo. Mas hoje, se você quer o que seja salvo, ouve do que nós estamos a falar. Sai onde a mulher prega, sai onde usam calça, sai onde usam todas as pinturas, onde a igreja metodista usam ou utilizam aquelas pessoas, saem lá, vem e lá onde vocês terão a salvação. Ok. Agora seu Domingos vai mandar as suas últimas considerações, os beijinhos para casa. Primeiramente, agradecer pelo convite. Ok. E em seguida dizer que só existe um caminho de salvação e essa salvação está em Jesus Cristo. Quem, na verdade, quer ser salvo, então medita na palavra de Deus, cumpre a palavra de Deus e segue em frente. Mesmo isso de vestirmos calças, usarmos label, isso você pode mudar, isso é consciência, isso não é igreja, é a tua consciência, você pode mudar. Basta você crer em Jesus Cristo. E a salvação não está na igreja Mensagem, não está no William Bryan, não está no Johnny Wesley. Salvação está em Jesus Cristo. Até o próprio profeta negaste. Ok. Então, nossos telespectadores. Devemos crer em Jesus. Ok, nossos muito telespectadores, muito obrigado para você que continua do princípio até aqui a nos acompanhar. Esperamos que as próximas vezes estejam também ali, acompanhem. Foi um dia, entanto, de muito aprendizado. A realidade é Jesus Cristo é a salvação. Vamos ouvir a palavra, vamos ouvir que é muito bom. Já estamos nos últimos tempos, estamos a viver, as profecias já estão a se cumprir. Então, só nos resta agradecer aos nossos convidados. Muito obrigado por terem aceito os nossos convites. Que não seja só hoje, mas que também as próximas vezes possam aparecer. Obrigado também ao nosso público que está ali a nos assistir. Obrigado ao nosso patrocinador oficial Arte Real, One Love. Estamos convosco, não vos largamos. Quem ainda não inscreveu-se no nosso canal, inscreva-se porque ainda temos muito para dar. Muito obrigado, continua aí nesse lado.